Esses dias eu vi um comentário aqui no último vídeo, acho que foi no último vídeo que eu postei aqui no YouTube, de uma pessoa falando sobre o rolê da criatividade, né? Tipo, nossa, como era algo mais ou menos assim, nossa, como eu queria ter essa criatividade para produzir essas coisas e tal. Aí isso me fez ficar pensando sobre todo esse rolê da criatividade, né? Sobre, tipo, o que é a criatividade e o que geralmente as pessoas pensam, né? Quando a gente fala em criatividade. E é muito doido isso, né? Por exemplo, a gente nunca para necessariamente para pensar de uma forma real sobre essas coisas. Mas enfim, dito isso, essa semana eu estava vendo um vídeo também aqui no YouTube e que foi recomendado esse livro aqui, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Como vocês podem ver, eu estou usando um livro para marcar página no livro, mas isso não vem ao caso. Mas o que eu quis dizer como vocês também podem ver, eu não cheguei ainda nem na metade do livro, mas é um livro muito bom, tá? Recomendo 100%. Mas até onde eu li, ali, na verdade, bem no comecinho ainda do livro, o Rick Rubin fala algo que me chamou muita atenção, né? Que o ato criativo é um aspecto fundamental do ser humano. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, assim, que todo mundo é criativo, todo mundo tem um ímpeto criativo. Porque a criatividade nada mais é que o ato de você criar alguma coisa que não existe. Pode ser essa coisa que não existe algo 100% original? Talvez não, né? Mas é você criar algo. Vamos colocar assim, então. Acho que é melhor para não gerar confusão. Então, o ato criativo é basicamente você criar algo. E todo mundo cria, né? Todo mundo cria em algum nível. Seja uma conversa, né? Criar uma conversa, criar um sentimento, criar uma situação específica, todo mundo cria, né? Porque também a criatividade nada mais é que você encontrar uma solução para um problema que você tem. E todo mundo tem problema, né? Uns em um nível maior, outros em um nível menor, mas a realidade é que todo mundo tem problema. Então não tem como, não existe a possibilidade de você simplesmente não ser criativo. A criatividade está na gente. Ou melhor, criatividade está à nossa volta. O que a gente faz é basicamente captar esses recados que o universo dá pra gente. Tá ficando meio filosófico, esotérico isso, não sei. Mas enfim. Mas dito isso, também tem muita gente que acaba confundindo criatividade com um dom, né? Isso eu já vi, muita gente também já me falou coisas parecidas. Que é como se, sei lá, para uma pessoa ser criativa, ela foi tocada por algo divino e recebeu a luz da criatividade, sabe? Tipo, porra, viagem isso. Que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que criatividade a gente pode levar em consideração, sei lá, deixa eu pensar, como se a criatividade fosse um músculo, sabe? E que a galera que vai pra academia provavelmente vai entender mais essa parte, mas acho que todo mundo vai entender porque ninguém é burro, né? Mas acho que a criatividade entra muito nessa questão, que nem eu falei, como se fosse um músculo que você precisa exercitar para que ela cresça. Sabe? Faz sentido, eu acho isso. Por exemplo, não tem como você, sei lá, você tá pesando 45 quilos, ir pra academia 2 dias, não se alimentar direito e achar que você vai ficar com 46 de braço, sabe? Sem fazer um esforço. Então acho que a criatividade parte um pouco daí também. Mas ao mesmo tempo, essa semana inclusive, eu estava dando uma olhada no LinkedIn e eu vi um post de uma pessoa que relacionava a criatividade com o ócio, sabe? Acho que parece meio contraditório o fato de eu ter falado que a criatividade
é um músculo que você precisa exercitar, e daí agora eu tá falando algo sobre a criatividade ser basicamente algo que vem em momentos que você não está fazendo nada. Não é tão contraditório assim não, quando você para pensar, sabe? Eu acho que as duas afirmações estão certas, porque sim, criatividade é algo que você precisa praticar com frequência para ser mais criativo, mas ao mesmo tempo também às vezes a criatividade vem em situações que você não está fazendo nada, sabe? Sei lá, acho que provavelmente muita gente aí já teve alguma espécie de ideia mirabolante aí enquanto estava indo tomar banho, ou quando acabou de acordar ainda está naquele estado meio zumbi de sair da cama, que é o momento que você não está fazendo nada, sabe? Então acho que faz sentido também. Mas ao mesmo tempo, daí se a gente para pensar muito nisso, a gente também acaba pensando muito na criatividade como se fosse um privilégio, né? Que assim, basicamente você precisa ter tempo para não fazer nada, mas ao mesmo tempo ter tempo para praticar a criatividade. E eu falo isso como um privilégio porque tem muita gente que não tem tempo para fazer essas coisas. Sabe, você pega, sei lá, uma pessoa que trabalha numa escala 6x1, né, se fode de segunda a sábado trabalhando ali para bater os horários, às vezes por um trabalho meio desgastante fisicamente, né, nem só psicologicamente, mas psicologicamente também, que eu acho que faz parte. Nesse um dia que a pessoa tem na semana, ela não, muito provavelmente ela não vai querer fazer algo a mais, sabe, para se cansar ainda mais no dia de descanso. Então, tipo, não acho que seja algo muito frequente alguém que tá nessa situação chegar assim no único dia de descanso e falar, tá, hoje é meu dia de descanso, vou criar alguma coisa pelo simples fato de criar, sabe, pelo ato criativo. Mas também pode ser que tenha gente que existe, que faça isso, né? Então, por isso que talvez eu não sei se eu considero só como privilégio. Eu acho que faz parte também, você precisa desse tempo. Mas pessoas que estão nessa situação, que nem eu disse, né, de trabalhar 6 dias na semana, também podem ser criativos. Só que são níveis de criatividade diferentes. E aqui não é nenhuma discriminação de qual é melhor e qual é pior. Não, é só... Às vezes você é criativo para uma coisa, às vezes você pode ser criativo para outra coisa, sabe? Então, sei lá, digamos que você possa ser muito criativo para escrever um roteiro de YouTube, de shorts, ou para você escrever uma campanha publicitária. Isso é um nível de criatividade. Mas você também pode ser muito criativo para encontrar uma solução, por exemplo, para consertar o motor de um carro. Sabe? Não está sendo menos criativo, só está sendo criativo de um jeito diferente. Ou então você é criativo para solucionar uma situação dentro da tua casa. Tipo, sei lá, você brigou com a pessoa que mora com você, então você começa a pensar em formas de resolver essa situação. Isso é criatividade também. Então, eu acho isso muito doido. E levando isso em consideração, como eu falei sobre a questão de ócio e tal, acho que pode ter ficado um pouco meio embolado. Mas de qualquer forma, acho que eu ainda vou continuar fazendo mais conteúdo sobre isso e nos próximos talvez fique um pouco mais claro. Mas no final das contas, o que eu acabei deduzindo de tudo isso que eu tô falando, eu tô falando bastante coisa, só eu gostei também, porque eu só tô falando as coisas que estão vindo pra minha cabeça, não tá isso muito roteirizado. Mas o que a gente pode tirar, né, de alguma coisa disso é que basicamente a criatividade precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo para ser mais criativo, mas também para deixar com que a ideia floresça melhor, né? Essa ideia criativa que a gente teve. E acho que é por isso também que eu nunca entendi muito bem essa urgência que a gente tem em agências de publicidade, de comunicação. Tipo, precisa ser tudo para ontem.
Você precisa organizar toda uma campanha em 2 dias e pensar em todo o conceito criativo dela. Isso para mim não faz sentido, por vários motivos, né? Primeiro que se você apressa o ato criativo, ele já vai sofrer algum tipo de efeito negativo, né? Porque, como eu disse, a criatividade você não apressa, né? Você precisa deixar o tempo dela também. Mas também tem aquela outra parada de tipo, ninguém vai morrer porque não saiu um post no Instagram, não saiu um story naquele dia. Mas acho que isso também é um assunto para um outro momento, né? Acho que é um assunto para um outro momento. Mas em resumo, acho que é isso, né? Tipo, a criatividade é algo que a gente precisa praticar constantemente. Se você quer, sei lá, ser o Ramon Dino da criatividade, não tem como você usar um suplemento anabolizante para ser mais criativo. Sabe? Não tem um atalho. Você só precisa treinar na tua criatividade, colocar ela em prática e ser criativo. Acho que a criatividade é sobre isso também. Você encontrar formas de ser mais criativo com o tempo que você tem. Acho que isso resume bem esse vídeo.